Se não sabe escutar, não sabe Shalom, boa falar. noite para você. Seja Heráclito, muito século bem-vindo V. a mais um C. vídeo do Marcelo Amaral. Esse vídeo, ou todos os vídeos que são colocados aqui, são colocados para motivar a sua fé, motivar a sua confiança sempre em Deus, que é o autor e consumador da vida e também do seu caminho, do caminho da sua família. E sem ele, nada podemos fazer, como ele mesmo vai dizer em sua palavra. Eu quero deixar uma frase aqui do filósofo grego da cidade de Éfeso, né? O filósofo Heráclito. Ele disse que aquele que não ouve não sabe falar. Ele disse isso no final do século IV, início do século V. Ele vai dizer isso. Bem, certamente, muitas das vezes, o aprendizado de uma pessoa ele está relacionado naquilo que ela absorve através do ouvir. E quando a pessoa não consegue trabalhar corretamente aquilo que foi lhe passado, é porque ela não ouviu, não deu atenção, não assimilou bem. E é exatamente isso que precisamos estar atentos nos dias de hoje. Quantas das vezes Deus quer falar com você e você não consegue prestar atenção? Porque você está tão preocupado com os problemas da vida, com as dívidas, com aquilo que você tem que fazer, que você acaba esquecendo e desdenhando aquilo que Deus quer falar com você. Veja bem, no século V antes de Cristo, o filósofo grego Heráclito já dizia: se você não consegue ouvir, jamais conseguirá falar. O homem de Deus, Tiago, meio-irmão de Jesus, nas suas epístolas, né, no capítulo 4, versículo 17, ali mais ou menos no primeiro século, no final do ano 45 a 62, segundo os estudiosos, escreveu a carta de Tiago. No capítulo 4, versículo 17, diz que aquilo que o homem deve fazer e não faz, comete pecado. O que isso tem a ver com o que Heráclito disse no século V? Bem, quantas das vezes Deus fala e você não está prestando atenção? Hoje, eu vindo com minha esposa, no meio da rua, vi um senhor de idade na rua, andajoso, ou seja, maltrapilho, né? Usando ali uma vestimenta como se fosse um vestido ou uma peça de roupa, estava sem camisa e ele estava parado. Aquele homem me chamou a atenção porque pela sua fisionomia, pelo seu biotipo, parecia ser um senhor de 60 a 63, 64 anos. Ele estava parado e eu deixei o meu carro ao lado dele, fiquei preocupado, imaginando que ele ia pegar uma madeira, porque ele estava com uma madeira na mão, ele ia quebrar meu carro. Mas alguma coisa me fez pensar, ou imaginar, ou filosofar, se fosse Jesus ali, né? Esperando uma atitude minha. Veja bem, quando Heráclito disse que se você não sabe ouvir, você não sabe falar, isso quer dizer que você não sabe trabalhar com a sua audição espiritual. Isso é muito importante. E Tiago também vai dizer: aquilo que tu deves fazer não faz, comete pecado. Então eu pensei, se fosse Jesus, se é Jesus que está parado ali, quantas pessoas passaram perto daquele homem e nada o fizeram? Perceberam que aquele homem era um mendigo, era um homem de rua, ou seja, não fizeram nada. Ou seja, eu não sei porque eu também não presenciei ali quando aquele homem chegou no local. Mas eu me preocupei, atravessei a rua e aquilo falou no meu coração. E se fosse Jesus ali? Eu parei, comprei um churrasco para ele, atravessei a rua, entreguei e ele disse: muito obrigado, boa noite para você. Veja bem o quanto devemos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus está falando conosco. E se fosse Jesus ali, será que eu estava ouvindo realmente que era Deus ou eu apenas agi por emoção? Eu tenho certeza que Deus tocou no meu coração para entregar aquele churrasco na mão daquele homem. Bem, se for Jesus ali, certamente Jesus não me deve nada, né? Porque agir, o Heráclito disse no século V, ouve mais para falar melhor, é entender que Deus está falando com você dioturnamente para que você seja bom. Não seja bom para agregar um pedaço do céu ou algo na sua vida. Seja bom, porque esse é o dever de todos aqueles
que obedecem à palavra de Deus. Boa noite para você. Shalom Adonai.